Paz do Senhor, irmãos. Eu estou feliz porque você está aqui e Deus também está alegre, está feliz. E pode ter certeza que você nem eu estamos aqui por acaso. Não, Deus tem um propósito em tudo. Nós falamos aqui sobre relacionamento e relacionamento é uma coisa muito importante, né? Qualquer um de nós podemos manter um relacionamento, namorar, né? Vamos falar assim, o português claro, arrumar uma namorada na Bahia, em Sergipe, no Japão. Nós podemos conversar, nós podemos nos ver, né? Hoje tudo isso é possível, mas nós podemos até nos casar. Mas se nós não nos tocarmos, não se gera nada, não é verdade? Então, com Deus é assim. As pessoas podem, né, como nós fizemos aí na pandemia, adorar ao Senhor. Nós podemos adorar a Ele, nós podemos nos relacionar com Ele, de falar, até de sentir, mas se nós não tocarmos nele, se Ele não tocar em nós, nada gera. Então, nós estamos felizes porque nós estamos tendo um relacionamento de toque com Deus. Amém? Mas não é disso que eu quero falar. Eu só falei porque entramos no assunto. Eu quero falar com os irmãos sobre aquilo que nós temos para Deus e aquilo que Deus tem para nós. Deus tem um projeto na sua vida. E você, com certeza, todos nós temos também um projeto para Deus, para com Deus, né? Então, nós vemos na Bíblia duas histórias de dois homens que Deus tinha um propósito para com ele. E nós temos um outro que ele tinha um propósito para com Deus, para fazer algo para Deus. E o outro, Deus tinha um projeto na vida dele para com ele. Eu estou falando de Moisés. Moisés, Deus tinha um propósito com ele para ele fazer uma obra, né? Deus falou: você vai falar com o rei e você vai tirar o povo do Egito. E às vezes, o propósito que Deus tem para nós, nem sempre é da nossa vontade. Nem sempre é da nossa vontade. Às vezes, e Moisés falou: Senhor, eu? Quem sou eu? Eu não, quem sou eu? O rei não vai nem dar pelota para mim. Mas Deus falou: não, é você. E aí ele chegou até a apontar o irmão, falou: manda meu irmão tem mais estudo, meu irmão fala bem, meu irmão é simpático, talvez ele e o rei ouça. E Deus falou: não, é você. Eu posso até mandar o teu irmão para te ajudar como ele mandou, mas eu vou ter contigo. Então, esse é o projeto de Deus para o homem. E eu quero falar hoje de um outro homem que foi ao contrário. Ele teve um projeto dele, do coração dele, para Deus. Eu estou falando de Neemias. Neemias, Deus não ordenou para ele. Ele foi buscar a Deus. Quando chegou aquele povo, e ele perguntou do povo dele: e como é que está o nosso povo? Aí passou para ele: olha, o nosso povo está em miséria. O nosso povo está completamente sendo saqueado, derrubaram os muros da nossa cidade, derrubaram os portões, está tudo acabado. E aí ele sentiu muita tristeza. A palavra diz que ele sentou e chorou e orou ao Senhor. E a palavra, eu pesquisei, dizem os estudiosos, que esse orou, foi uns 3 a 4 meses, ele ficou orando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma solução para ele libertar o povo que estava destruído, que estava arruinado. E aí Deus começou a
fazer a obra que ele tinha no coração dele, um desejo que ele tinha no coração dele. Eu tenho alguns projetos meus para Deus. E eu sei que Deus também tem projetos dele para comigo. Assim como tem para você. E que você também tem projetos para com Deus. Então nós lemos aqui em Neemias, começando no capítulo 1, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e o que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, aí ele perguntou e o Acalias falou para ele, e disseram-me, o restante que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas. E sucedeu que ouvindo eu, Neemias está dizendo, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E aí vem, né? E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. É este aqui que eu pesquisei. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, a palavra diz que ele esteve orando e jejuando por cerca de 3 a 4 meses, pedindo para Deus, e aí Deus vai começar a trabalhar, porque Deus, ele trabalha aonde nós nos colocamos à disposição dele, quando nós buscamos a ele, né? Às vezes você vê uma situação tremenda, e aí você fala, Senhor, como é que eu vou fazer? E nós sabemos que o muro lá de Jerusalém, que havia sido destruído, não era um murinho de tijolo baiano, não era um murinho de alvenaria, de bloco, né? Eu andei pesquisando também, diz que o muro tinha 4 quilômetros e 18 metros de comprimento. Ele tinha 12 metros de altura. E olha, queridos, a largura do muro, 8 metros e meio. E é verdade porque lá em em Josué, capítulo 2, versículo 15, diz que Raabe, aquela prostituta que recebeu aqueles homens, a casa dela era feita sobre o muro, em cima do muro. Então, em cima do muro era enorme, 8 metros e meio. Então, não era uma missão fácil, né? Não era simplesmente esticar uma linha aqui, outra ali, e o pedreiro fazia o muro. Mas, Neemias começou a trabalhar. E no capítulo 2 de Neemias, diz que no mês... E sucedeu que eu estou lendo na outra versão, queridos, mas você pode acompanhar se você quiser. E no 20º ano do rei, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, aí já é o trabalho do Senhor, porque o copeiro, ele tem que levar alegria para o rei, o vinho simboliza alegria. E ele tem que estar alegre para levar para o rei. E vê lá que o rei vai estar interessado se o copeiro está triste, o que aconteceu com o copeiro. Ele não está nem aí, né? Ele quer saber de receber o vinho dele. E a palavra diz que os copeiros, eles bebiam o vinho antes de servir para o rei. Para que se o vinho tivesse envenenado, era o copeiro que morria e ele ficava. E eu disse ao rei, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E o rei me disse, o que você gostaria de me pedir? Oh, glória a Deus. Queridos, quando um rei falar para você, esse é o rei Jesus, ele diz para nós o que você gostaria de pedir? O que você está precisando? Quando o rei, ele abre a boca para falar para o seu copeiro o que é que você quer, querido, você pode pedir o que você quiser, que o rei vai te dar. O rei vai te dar.
E aí, ele falou, se o rei for do seu coração, né, eu não tenho tempo de ler tudo, mas aí o rei falou, eu te dou. Aí ele pediu para o rei. O rei prometeu dar uma comitiva para levar tudo, mas o Neemias pediu duas coisas muito importantes. Ele falou, rei, além de tudo isso que o Senhor me deu, eu preciso de mais duas coisas. Eu preciso de uma carta, para mim poder passar, para mim poder ter passagem, né? A carta simboliza o poder de poder chegar, apresentar a carta e passar. E eu preciso que o Senhor ordene aos jardineiros para que me dê madeira, para que eu possa reconstruir as portas, os muros, né? Então, o rei deu para ele. Aqui, querido, isso para nós trazermos, porque a palavra do Senhor, o mesmo Deus que atendeu a Neemias, é o Deus que está nos atendendo hoje. E Deus, ele fez muitíssimas coisas. Mas ele colocou aqui na palavra dele aquilo que é para nós trazermos para nós hoje. Então, hoje, nós temos que construir os nossos muros. E o nosso rei, nós temos que pedir para ele uma carta para nós poder ter passagem. E o material, a madeira, ele pediu ali o Espírito Santo do Senhor para que ele possa ter material para trabalhar, para fazer a obra do Senhor. Então, aí disse mais o rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, da guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do rei. Então, queridos, se nós trazemos para nós hoje, é o que o Senhor faz. Quando nós temos um projeto para com Deus, e quando Deus tem um projeto para nós, basta nós crermos, basta nós estarmos dispostos a cumprir aquele projeto. E depois aqui no versículo 18, então lhe declarei com a mão. Aí, queridos, Neemias partiu. Agora, olha a importância que eu quero que os irmãos peguem para que nós tomemos para nós. Cheguei a Jerusalém, aí ele já chegou em Jerusalém com a missão de reconstruir o muro. Ele diz, cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Então, quando ele chegou ali em Jerusalém, Deus foi trabalhando nele e dando para ele estratégias, para que ele pudesse, como ele ia reunir o povo, como ele ia reconstruir o muro. Mas olha aqui o que é importante para nós. Cheguei a Jerusalém, estive 3 dias, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no meu coração para fazer. Às vezes, nós perdemos uma bênção porque nós somos muito apavoradinhos. Nós somos muito apavoradinhos. Aí você vai, aquela bênção está vindo e você começa a contar e o inimigo arma uma estratégia e corta aquela bênção. E aí ele segue. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão, para a porta do monturo, e completei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas. O 2:18. Então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, e como as palavras do rei que ele tinha me dito. Aqui ele já está falando para o povo. Ele já está falando para o povo
para que ele veio, o que ele veio fazer. Então ele disse, olha, eu vim para reconstruir o muro, para nós reconstruirmos o muro. E aí ele começou a dar o testemunho daquilo que Deus fez no coração do rei, liberando ele, dando a ele poder, dando a ele carta, dando a ele madeira, dando a ele toda a estrutura, dando a ele férias, umas férias, né? Isentando ele do seu trabalho. Tudo aquilo que o rei fez, ele fez aquilo para alimentar o coração do povo, para que o povo pudesse acreditar e começar a fazer. Então, declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que me tinha dito. Então aí o povo disse, levantemo-nos e edifiquemos e esforçamos as mãos para o bem. Amém? Então, queridos, quando nós estamos com o nosso coração disposto a fazer algo para o Senhor, ou para que o Senhor faça algo para nós, é só nós nos colocarmos na presença do Senhor. Você tem um projeto na sua vida, coloque ele nas mãos do Senhor, talvez ele seja longo, largo como um muro e alto, 12 metros de altura. Ele era tão alto que a prostituta lá, diz a palavra lá, que desceu com cordas, né? Pela janela com cordas, porque era alto. Então, é difícil? É, mas ele acreditou e ele tinha a certeza. Aí, queridos, aí começa o trabalhar do inimigo. Aí o diabo, ele não se conforma, ele não vai ficar quietinho. Aí daqui para frente nós vamos começar a ver o que é que começa a obra do inimigo. Quando ele vê você com o coração pronto para servir ao Senhor, com o coração disposto a fazer aquele projeto que Deus tem na sua vida se cumprir, ou aquele projeto que você tem para fazer para Deus se cumprir, aí o inimigo começa. Aí, no 2,19, o que ouvindo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, dizendo, que é isto que fazeis? Vocês estão de brincadeira? Vocês estão besta? O que vocês estão pensando que vocês vão fazer? Eles só faltaram mostrar, olha como é que está isso, né? Porque nós vemos nos desenhos, aquelas pedras eram enormes, né? Não era tijolinho que você ponhava na carriola, não. Então, eles falam, vocês estão de brincadeira? Olha o que vocês vão fazer. Quereis, o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse, queridos, aqui está todo o tempo de jejum e de oração de uma pessoa. Ele podia já se exaltar e quebrar o pau, já arrumar um barraco ali, mas não. Olha o que Neemias falou. Então lhe respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Ele poderia dizer, olha, vocês estão achando difícil, mas pode ser que nós consigamos, nós vamos tentar. Nós vamos nos ajuntar aqui, nós vamos ver, vocês estão achando. Mas não, ele declarou, o Deus do céu é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nós levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Então, Neemias, o que ele fez? Ele creu, ele acreditou, ele tinha a certeza de que ele faria a obra do Senhor. Eu não tenho tempo de passar a história toda, mas eu vou pular aqui na frente. E quando começaram a construir o muro, o tal do Sambalate e o tal do Tobias lá, vieram dizer, o que fazem esses fracos judeus? Né? O que vão fazer esses coitadinhos? Né? O que fazem? Permitir-lhes isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas?
E estava com ele Tobias, o amonita, disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra, né? Então, aí é que está onde nós devemos não estar nem aí com o Sambalate e com os Tobias, queridos. Não dê ouvido para o Sambalate e para os Tobias. Essas pessoas que trabalham contra a obra do Senhor, Deus toma providência. Deus toma providência de uma maneira muito clara. Deus tomou providência já aqui neste lugar, aqui onde nós estamos, aqui nesse altar. Eu vou dar um testemunho, não vou citar nomes nem nada, mas eu só vou falar para os irmãos o que aconteceu aqui nesse altar. O diabo pegou um obreiro do Senhor aqui nesse altar para xingar outro obreiro. Ele xingou o obreiro aqui de cara de coruja. Aqui. Ele estava aqui, isso foi num sábado. O cara de coruja estava ali, desinfetando microfones. E ele estava aqui, se exaltou, o diabo pegou ele, perdeu a paciência e chamou o outro obreiro de cara de coruja. E o cara de coruja fez como Neemias. Calma. Deus toma providência. O cara de coruja nem ligou. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, o cara de coruja veio adorar o Senhor. E o dirigente, eu era o dirigente, viu, irmãos? Esse obreiro que xingou era o dirigente, estava dirigindo. Na segunda-feira, o cara de coruja veio, louvou ao Senhor, glorificou ao Senhor, juntamente com o dirigente. Na quinta-feira, nós estivemos aqui. Eu acho que o presbítero Isaac esteve na minha posse. Isso foi no sábado que aconteceu, que eu estou dando testemunho. Xingou o cara de coruja ali, no sábado. Na terça-feira, o cara de coruja foi chamado a ser consagrado para dirigir a igreja. E na quinta-feira, o cara de coruja estava aqui para ser empossado. E o que xingador estava para ser humilhado para receber o prêmio. Então, não precisa você fazer nada, querido. Não precisa, alimenta Sambalate. Deixa Sambalate. Deixa o Tobias. Oh, glória a Deus. E eu passo na frente da casa do Tobias. Tobias, ele passa o paz do Senhor, Tobias, tá bom? Amém, glória a Deus. E se o Tobias vir, nós vamos receber, nós vamos amar. E eu oro pelo Tobias e pelo Sambalate. Então, não precisamos fazer nada. A obra é do Senhor. Quando Deus está quando Deus determina, você vai fazer o muro, você vai levantar, você vai fazer esse seu projeto, isso que está no seu coração vai acontecer. Vai acontecer. Deus faz. Deus não é Deus de prometer e deixar nada no meio do caminho. Quando Deus apontou para Moisés, que Moisés falou: Senhor, eu não tenho condição, parece que ele era gago, né? Eu não falo, eu não tenho palavra, eu sou duro de palavra, eu sou duro de nada. Mas Deus falou. Você acha que Deus podia falar? Então, a Moisés, acho que então eu me enganei. Então eu vou procurar. Não, queridos, quando Deus... E é feito. Se Deus chamar você, se Deus tem um projeto na sua vida, é só você crer, é só você receber, é só você adorar a Ele e confiar que Ele fará maravilhas para nós. Nós poderíamos ir longe, né? Porque a palavra do Senhor é tão maravilhosa, ela é tão gostosa. Eu digo que eu gosto muito de pescar, e gosto muito de comer peixe. Então eu digo que quando eu estou falando a palavra do Senhor, eu não sei se eu estou pescando ou se eu estou comendo peixe. E quando eu estou ouvindo também, eu não sei se eu gosto de falar ou se eu gosto mais de ouvir. Eu, quando estou na igreja ali em Tirapina, que aqueles irmãos abençoados começam a pregar a palavra do Senhor, eu fico assim, sabe, eu fico estalado, eu fico...